O cântico certo do lado errado é uma mensagem que nos desafia a aprender a confiar em Deus diante das dificuldades. O cântico certo do lado errado é uma mensagem que desafia o meu coração e o seu coração a descansar confiante na mão de Deus, mesmo quando aparentemente as circunstâncias mostram que não temos saída. O que fazer quando olhamos ao redor e não vemos uma aparente saída aberta? O texto bíblico, Êxodo capítulo 14, os versículos de 9 em diante. Êxodo 14, verso 9, diz assim: Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e os carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando os filhos de Israel, levantando os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ainda no mesmo capítulo, verso 26 agora. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros, os cavalarianos e todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, o seu servo. Capítulo 15, verso 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A história da travessia do Mar Vermelho é uma das primeiras histórias que nós aprendemos desde criança. Existem alguns milagres que eles são marcantes na história do povo de Deus, como o livramento do povo de Israel do Egito, travessia do Mar Vermelho, travessia do Rio Jordão, entre outros momentos que sempre são lembrados. O dilúvio, a criação, o êxodo foram marcos históricos na história da igreja de Deus. E eu quero destacar alguns preciosos ensinamentos que podemos extrair desse texto que acabamos de ler. No versículo 9, diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, ali com a nuvem da presença do Senhor guiando o povo, de dia aquela nuvem fazia uma sombra sobre o acampamento, sobre o povo que caminhava naquele deserto escaldante. À noite, aquela mesma nuvem se transformava numa coluna de fogo que afugentava os riscos de perigo, ao mesmo tempo aquecia. O deserto ele tem essa característica desse clima de extremos, extremo calor durante o dia, extremo frio à noite. Então aquela nuvem era uma proteção. Na verdade aquela nuvem era o próprio Jesus que estava oculto ali.
E aquela nuvem foi guiando o povo de Israel e colocou o povo acampado junto ao mar, entre duas montanhas. E ao final da tarde, quando o povo já estava montando acampamento para descansar, depois de um dia exaustivo de caminhada, o exército inimigo veio agora atrás deles para levá-los de volta para o Egito. Neste momento, uma pergunta que vem à nossa mente é: se Deus mandou o povo acampar naquele local, se Deus disse que eles acampassem junto ao mar, por que provações, por que o sofrimento, por que o inimigo os encontrou ali? Algumas vezes nós sofremos, eu diria na maioria das vezes nós sofremos, como consequência de nossas más decisões, escolhas erradas. Boa parte do sofrimento que eu passo, que você passa, é consequência de atos e decisões erradas que tomamos. Mas, às vezes, nós enfrentamos algumas circunstâncias. Nós passamos por alguns sofrimentos que vêm exatamente porque nós decidimos obedecer. Neste caso, é um exemplo. No caso de Jó, outro exemplo. Por que será que Deus às vezes permite que nós soframos quando nós estamos sendo obedientes? Há uma citação que ela me ajuda a entender um pouco esse aspecto. No livro A Ciência do Bom Viver, na página 471, eu aprecio muito essa citação de Ellen G. White. Ela diz assim: o fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus, Ele vê algo em nós, vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. O fato de Deus permitir que eu e você passemos por algumas tribulações é porque Ele vê algo em você e em mim de precioso que Ele quer desenvolver. Eu só me pergunto às vezes o que é que Deus vê de precioso em mim. O que é que Deus enxerga de precioso em você? É muito bom saber que Deus tem olhos de amor e de muita misericórdia. Porque Deus consegue ver coisas em você e em mim que nem mesmo eu e você consegue ver. E nessa mesma citação, Ellen White ela continua dizendo que Deus não desperdiçaria o tempo dele com você e comigo se não visse em mim e em você um potencial a ser desenvolvido. Quando Deus guiou o seu povo para aquele local, é porque Deus queria ensinar ao povo de Israel várias lições: dependência, de confiança em Deus, de submissão, entre outras. Quando Deus permite que o sofrimento nos alcance, mesmo em obediência ou desobediência, eu creio que são oportunidades que Deus nos dá para aprendermos preciosas lições. Então, que tal se a gente... Não que Deus trabalhe em parceria com o diabo, porque Deus não trabalha em parceria com o diabo. Deus não manda sofrimento a ninguém. Deus não tenta a ninguém. Mas se estiver sofrendo, se estiver tentado, que tal se você dissesse: Senhor, que lição o Senhor pode aproveitar nesse momento para me ensinar nessa hora? Será que tem alguma coisa em mim que o Senhor precisa desenvolver? Que tal o Senhor aproveitar essa oportunidade? Bom, o texto diz então que quando o povo viu o exército se aproximando, qual foi a reação do povo de Israel no versículo 10? Diz que quando eles viram o exército se aproximando, diz que eles ficaram com muito medo. Eles temeram muito. E o que fizeram quando ficaram com muito medo? Clamaram ao Senhor. O que você faz quando você está com muito medo? O que você faz quando você olha e parece que as contas não vão fechar? Não vai dar para pagar. Não vai dar para poupar nada. O que você faz quando você acha que seu chefe vai te mandar embora porque você disse a ele que não pode trabalhar no sábado? O que você faz quando você vê o filho doente, você já levou no médico, já fez a consulta, já fez os exames e parece que o médico não está conseguindo dar o diagnóstico correto? O que você faz? Todos nós temos medo. O medo é a emoção básica, primária do ser humano. Desde que o pecado entrou no mundo, uma das primeiras emoções que o ser humano experimentou foi medo. O medo, na medida certa, mantém eu e você vivo. O medo faz você fechar a porta.
O medo faz você vir para o médico muitas vezes. O medo faz você tomar os 8 remédios naturais. Medo, até certo ponto, é bom. Mas o medo em excesso, ao invés de saúde, traz doença. O medo em excesso, ao invés de preservar a vida, pode matar. E este é o problema. O povo ficou com muito medo e clamaram a Deus. Se a passagem terminasse assim, clamando a Deus, estaria perfeita a história. Mas a passagem não acaba aqui. O que foi que eles clamaram? Não basta clamar a Deus. É como nós clamamos a Deus. Não basta orar a Deus. É como nós oramos a Deus. Algumas vezes Deus não ouve a nossa oração, porque nossa oração é ofensiva a Ele. Alguns clamores que a gente às vezes faz com Deus não são clamores, são murmurações. Deus se sente ofendido. E o povo ofendeu a Deus. No verso 12, olha como o povo de Israel clamou. Disseram: melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Em outras palavras, eles estavam dizendo que preferiam ser escravos de Faraó do que serem servos de Deus. Eles preferiam ser escravizados no Egito do que serem livres ali no deserto. Você já viu pessoas dizerem assim: depois que eu me tornei cristão, minha vida ficou bem mais difícil. Minha vida ficou muito complicada. Parece que era melhor eu estar no mundo do que estar na igreja. Parece que meu tempo que não era da igreja era melhor. Já viu pessoas dizerem assim? É muito triste. É muito triste. É muito triste para mim porque eu acredito que, de fato, quando nós decidimos ser cristãos, nós entramos pelo caminho estreito. E, de fato, o caminho estreito é preciso, às vezes, se esforçar para manter em frente. Mas eu não posso concordar que mesmo o caminho estreito seja melhor estar lá fora, no caminho largo, do que no estreito. Por quê? Porque eu acredito que todo ser humano, por mais que ele passe dificuldades, tribulação e provação, se nós estamos com Deus, Deus nos dá sempre o lenitivo. Deus sempre nos dará o consolo. Ele sempre estará conosco. Podemos até passar pelo vale da sombra e da morte, podemos ser lançados na fornalha do fogo ardente, podemos ser lançados na cova dos leões, mas o Senhor sempre estará conosco e não permitirá que nenhum sofrimento venha além das nossas forças. Então, todo ser humano ele só tem 2 opções: ou ele é escravo do diabo, ou ele é servo de Deus. E por mais que você soframos como servo de Deus, sempre será muito melhor ser servo de Deus do que escravo do inimigo, com certeza. Se alguém acha que servir a Deus é pior, talvez é porque você nunca conseguiu ser um servo leal ou um servo de verdade de Deus. Porque aquele que está em Cristo, ele é livre. Aquele que está em Cristo, ainda que ele passe dificuldade, Deus o consola de uma maneira inexplicável. Deus o dá força que ele nem sabia que tinha. Então o sofrimento com Cristo ainda é um sofrimento que traz esperança, conforto, alento, paz. No verso 13, em meio ao povo tumultuado, agitado, o povo nervoso, acho que um gritando para um lado, outro gritando para o outro, Moisés estava calmo. E Moisés diz ao povo: aquietai-vos e vejam o quê? E veja o livramento. Veja o livramento que Deus vai fazer. Só Moisés conseguia ver uma saída aberta. O resto do povo não conseguia ver. O medo às vezes cega. Quando a pessoa está com muito medo ou com muita raiva, ela tem a tendência de não ver algumas coisas. Ela não vê com clareza. Quando você está com muito medo, tente se acalmar, porque o medo atrapalha a percepção dos olhos, do cérebro, a identificação das coisas. Quando a pessoa está com muito medo, ela começa a ouvir e ver coisas também que não existem. O medo, quando ele apavora, a mente perde o controle. E o povo então agora, enquanto estava em desespero, Moisés estava tranquilo porque ele via uma saída. Mas que saída havia aberta? Havia alguma saída aberta para os lados? Seria difícil. Mais de 2 milhões de pessoas, escalar entre montanhas seria complicado. Havia uma saída aberta para frente? Não, estava o mar. Havia uma saída aberta para trás? Não, estava o exército. Mas e que saída havia aberta então que Moisés conseguia ver? Havia uma saída aberta? Para cima.
Sempre há uma saída aberta para cima. Por mais que você passemos por dificuldade, Deus estará sempre com a sua mão estendida para socorrer qualquer um de nós que peça por socorro. Por mais que eu passe dificuldade, por mais que eu olhe e não veja saída, a saída para cima nunca vai estar impedida. Deus sempre estará atento aos nossos pedidos, atento aos nossos clamores. Portanto, Moisés, depois de 40 anos no deserto, havia aprendido a enxergar essa saída. A vida de Moisés você pode dividir em 3 partes, de 40. Os primeiros 40 no Egito, aprendendo a ser um grande faraó. Os outros 40 lá no deserto de Midian, cuidando de ovelhas e aprendendo tudo de novo. E desaprendendo um bocado de coisa. Depois você vê Moisés mais 40 anos, de novo no deserto, guiando o povo até a entrada de Canaã. No livro Patriarcas e Profetas, na página 248, diz que enquanto Moisés esteve lá no deserto de Midian, foi ali onde ele escreveu o livro de Gênesis, foi ali onde ele escreveu o livro de Jó, e ali Moisés entreteve uma íntima comunhão com Deus. No silêncio das colinas, no silêncio do deserto, ali Moisés aprendeu a depender de Deus. Ali Moisés aprendeu muita coisa e desaprendeu tantas outras. O verdadeiro aprendiz é aquele que adquire a capacidade de aprender coisas novas e desaprender coisas velhas. A gente precisa estar o tempo todo aprendendo e desaprendendo. Nós temos muitas coisas a aprender, mas também temos muitas coisas a desaprender. E foi nesse processo que Deus foi formando Moisés. E agora ele aprendeu a enxergar uma saída quando a grande multidão não conseguia ver. Algumas pessoas, elas só conseguem aprender a olhar para cima quando Deus permite que ele esteja deitado no leito de um hospital doente. Aí como ele não consegue se mexer nem para um lado nem para o outro, só lhe resta uma alternativa, olhar para cima. Aí finalmente ele olha para cima. E alguns nem isso fazem, fecham os olhos para não olhar. Será que Deus vai ter que permitir que eu e você um dia chegue no leito de um hospital doente para poder finalmente olhar para cima e confiar e depender dele? Eu espero que não. Algumas pessoas só quando Deus permite cair no fundo do buraco do desespero, do desemprego, da doença, como não lhe resta outra alternativa, aí olha para cima. Mas vai precisar Deus fazer isso com você? Eu espero que não. Que Deus nos ajude a aprender a olhar para cima, sempre. Mesmo que aos lados, parentes, amigos, não tenham uma solução, mas para cima sempre há uma solução. O povo então recebe de Moisés uma ordem. Qual era a ordem? De marchar. Deus disse, o que esse povo está clamando para mim? Diga ao povo que marche. Verso 14. No verso 14, Moisés agora estava diferente. Anos atrás, Moisés, quando tinha encontrado 2 irmãos, 2 homens brigando, no capítulo 2, ele tentou resolver o problema com suas próprias mãos. Mas no verso 14 diz que Moisés agora havia aprendido que quem peleja por nós é o Senhor. Ele diz, olha, o Senhor vai pelejar por vós. E vocês vão ficar de boca calada. Existem algumas pelejas que eu tenho que fazer. Mas existem algumas pelejas que nós temos que admitir que nós não vamos conseguir resolver. Existem alguns problemas que a gente tem que agachar as mangas mesmo. Meter a cara e resolver. Nada de preguiça, nada de covardia. Mas existem alguns problemas que a gente vai ter que admitir que nós não temos condições de solucionar. A gente às vezes adoece justamente por causa desses problemas. A sabedoria da gente é saber identificar que problemas eu posso resolver e que problemas eu não posso resolver. Quando eu chego no distrito, na verdade, já tem mais de 20 anos que eu trabalho, a gente chega com muita vontade de resolver muitas coisas. E a gente tem que se conter bastante para estudar e ter calma, para tentar identificar quais são os problemas que você vai chegar e encontrar e resolver. Alguns problemas você vai encontrar e resolver, outros você vai ter que deixar exatamente como está. E vai orar para não piorar, inclusive. A nossa vida no casamento, no trabalho é sempre assim. E há um ditado que diz que todo problema que não tem solução, ele já está solucionado. Mas não tem solução, está solucionado. Moisés aprendera a colocar as pelejas de Deus, manter nas mãos de Deus. Naquele dia que ele encontrou o egípcio brigando com o hebreu, ele chegou e
Deve ter tentado conversar com os dois, mas não resolvia o problema. Até que ele deu um golpe no egípcio e o matou. Dias depois, ele encontra dois irmãos crentes brigando, dois hebreus brigando. E quando ele chega para conversar e apartar, diz que um crente olhou para ele e disse assim: e você? O que você acha? Você está se achando, né? Quem foi que colocou você para ser juiz e apartar a nossa briga aqui? E Moisés entendeu que o negócio estava complicado para ele. Por isso ele fugiu. E por falar em crente brigando, pensa no negócio feio, crente brigando, né? Ah, é uma das coisas que mais me tira assim, a paciência é ver crente brigando. Porque que os ímpios brigam, a gente dá um desconto. Mas crente brigando é a coisa mais feia do mundo. Crente fofocando é a coisa mais lamentável que existe. Crente falando mal da vida do outro é a coisa mais terrível que pode existir. E Moisés, então, ele parte para o deserto, ele passa aprendendo. E agora sim, Moisés recebe uma ordem. E a ordem que Moisés passa ao povo é que o povo deveria marchar em direção ao mar. Quando Moisés mandou que o povo marchasse em direção ao mar, no verso 15, o mar não estava aberto ainda. Não estava aberto. Apenas a nuvem da presença do Senhor ficou entre o acampamento do povo de Israel e o acampamento egípcio. O acampamento egípcio era noite, enquanto Israel era dia. Em seguida é que o vento começa a soprar e abre o mar. Mas quando a ordem foi dada, o mar não estava aberto ainda. Mas Moisés mandou o povo ir em direção ao mar, porque Moisés tinha certeza de que Deus tinha poder de abrir o mar. E Moisés também sabia que se Deus não quisesse abrir o mar, Deus teria poder de fazer o povo inteiro caminhar sobre o mar. Ou não tinha poder para isso? Tem. Deus fez Pedro caminhar sobre as águas. Jesus caminhou sobre as águas. Se Deus quisesse fazer o povo, aquela multidão caminhar sobre o mar, Deus poderia fazê-lo. Portanto, quando nós nos encontramos diante de um problema, a gente precisa orar a Deus, mas mantendo sempre as opções em aberto. Senhor, se o Senhor quiser, resolve o problema. Se o Senhor não quiser, me ajude a conviver com o problema. Se o Senhor quiser, abra o mar. Se o Senhor não quiser, me dê poder para caminhar sobre ele. Deus tem mais de uma alternativa. Não podemos querer limitar Deus em soluções. Você conhece 3, 4, 5 para um problema. Só que Deus conhece mais de 1000. O texto bíblico ainda diz no verso 29 que eles caminharam pelo caminho mais improvável que existia. Porque abrir um caminho entre as montanhas, um homem consegue fazer um túnel. Abrir um caminho no exército inimigo, matar o inimigo, Deus poderia ter mandado um anjo. Um anjo matou mais de 120.000 assírios. Mas abrir um caminho no meio do mar, sem colocar nenhum tipo de muro, mas fazer parede de água, aí nenhum homem consegue fazer. Sabe por que Deus fez isso? Porque era impossível. Deus gosta de resolver problemas impossíveis. Deus tem prazer em fazer coisas impossíveis. Porque fazer o impossível é a especialidade do nosso Deus. Você tem algum problema impossível? Que tal? Você vai ficar se estressando com ele? Vai ficar morrendo com ele na sua mão? Ou você vai colocar na mão de Deus que pode resolver? Você vai continuar perdendo sono, adoecendo, se estressando, brigando? Ou você prefere entregar na mão do Deus que se diverte resolvendo questões impossíveis? No verso 31 do capítulo 14 de Êxodo diz que o povo viu, finalmente, o livramento, viu o grande poder de Deus, e eles confiaram em Deus, e temeram o Senhor Deus, e temeram também Moisés. Eu fico pensando por quanto tempo, né? Eles confiaram em Deus, mas por quanto tempo? Porque logo depois aparecem as águas de Mara, e está lá o povo de novo reclamando e resmungando, de novo. Depois aparece bezerro de ouro, olha lá o mesmo povo, o povo complicado. Mas eles são muito parecidos com a gente. Você já percebeu como a nossa memória ela é seletiva e para coisas ruins, geralmente? Você já parou para fazer um apanhado de quantas bênçãos Deus te deu esse ano? Você já parou para meio fazer uma listinha de quantos milagres Deus fez na sua vida, na sua família este ano? Deus preservou você com vida? Deus não permitiu que essa doença pegasse ninguém da sua casa? Ou pegou e foi curado e você está aqui? Deus permitiu mesmo num momento de tanto desemprego, Deus está sustentando sua família. Deus permitiu mesmo em meio a tanta tribulação, Ele sustentou sua fé.
Você já parou para pensar quantos milagres Deus tem operado para manter você e seu casamento seguindo em frente? Seus filhos na casa de Deus? Mas às vezes a gente só consegue se lembrar daqueles dias e experiências que não deram certo. Quer fazer um teste? Escolha um vizinho. Faça 10 favores para um vizinho. Pode ser um parente também. Ele pediu 10 coisas, você atende os 10 pedidos. No dia que você não atender um pedido, ele esquece os 10. Ele só lembra daquele que você negou. A nossa mente ela é mais ou menos assim. Nós temos uma tendência meio esquisita. A gente esquece de 10 de 100 milagres. Mas quando tem um que não vem, a gente fica sofrendo. Que tal se nós aprendermos a agradecer um pouco mais? Felicidade não é a ausência de sofrimento. É a capacidade de selecionar, de pendurar nos quadros da memória os momentos de alegria que nós vivemos. Quando a pessoa aprende a coletar os momentos e pegar os quadros de alegria e pendurar nas paredes da memória, aí ela encontra a felicidade. Neste mundo, pelo menos, é assim. Lá no céu, aí sim, não tem sofrimento, plenamente feliz. Mas aqui, ser feliz é você aprender a viver contente em toda e qualquer situação e grato pelo que acontece. Aquele povo também merecia ser liberto? Se o povo estava dizendo que ia morrer, Deus poderia ter atendido o pedido. Ah, vocês querem morrer? Morre, pronto. Levanta a nova descendência de Moisés, problema é resolvido. Já viu que tem gente que qualquer problema já diz que vai morrer? Cuidado com essas pessoas. Não é bom ficar muito perto, não. Pessoas que ficam dizendo toda hora que vão morrer, geralmente você morre antes dela, de raiva, de desgosto. Então é bom você ter um pouco de cuidado. Esse povo não merecia viver. Esse povo não merecia atravessar o Mar Vermelho. Só que Deus não trata você e eu como nós merecemos. Deus nos trata como nós carecemos, como nós precisamos. Se Deus fosse tratar você e eu como nós merecemos, nós só merecemos, sabe o quê? Morte, e morte eterna. Mas Deus, pela sua infinita bondade, infinita misericórdia, Ele trata como a gente precisa. Que bom que Ele não ouve e não atende e não responde todas as nossas orações como nós fazemos. Ele atende como Ele sabe que nós precisamos. Ele ouve a voz além dos lábios, Ele ouve a voz do coração. É por isso que Ele atende e sabe que a gente é barro, que a gente é fraco mesmo. Mas eu quero te convidar para uma última passagem do tema de hoje. Apocalipse 15. Apocalipse 15, versículos 2 e 3. Apocalipse 15 apresenta um resumo do cântico que é cantado em Êxodo 15. Apocalipse 15, versículos 3 e 4, corrigindo. Ali está 15:1, mas é 15, versos 3 e 4. Aqui, João viu, diante do trono de Deus, no mar de vidro, os vencedores de todas as épocas, o povo de Deus cantando, o povo de Deus louvando pelo livramento. E eles dizem o seguinte: nós vamos cantar aqui lendo. Eu vou começar, depois a gente vai cantar junto, cantar lendo. A nova habilidade que vamos desenvolver. Apocalipse 15, verso 3 diz assim: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, agora todos juntos: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ficou bonito o coral, mas vai ficar mais lindo ainda no dia que eu e você estivermos lá no céu, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, salvos para toda a eternidade. Essa passagem eu acho linda, fantástica. Só tem um pontinho nesse texto que eu fico assim com o coração um pouquinho triste. Lá em Êxodo 15, o versículo 1, nós já lemos que quem foi que cantou esse cântico? Moisés e os filhos de Israel. Mas quando chega em Apocalipse, o cântico referido não é colocado os filhos de Israel.
é dito que o cântico é de Moisés e de quem? E do Cordeiro. E cadê os filhos de Israel? Eles não são lembrados aqui. Sabe por quê? Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E nós sabemos que Jesus cantava frequentemente. O livro Vida de Jesus diz que para onde ele ia, ele saía cantando. E cantava bonito, deveria ser uma voz linda. Porque diz que ele chegava e as pessoas se acalmavam com o seu cântico. Ele passava nas ruas e as pessoas ficavam parando para escutá-lo. Ele chegava no trabalho cantando e as pessoas ficavam tranquilas. Mas a Bíblia só menciona um momento que Jesus cantou. Mateus 26, verso 30. Naquela noite da Santa Ceia, foi a única ocasião que a Bíblia registrou que Jesus cantou. Embora ele tenha cantado várias vezes. Mas a Bíblia relata esse momento. Naquela quinta-feira ele seria preso. Naquela quinta-feira ele suaria gotas de sangue. Ele seria abandonado pelos seus. No dia seguinte ele seria não só açoitado, mas seria morto, crucificado. Ficaria sepultado no sábado. Mas ele cantou diante da morte. Cantou diante do sofrimento. Mas por que cantou? Jesus cantou não porque ele quisesse morrer, mas é porque tinha certeza que ele iria ressuscitar. Jesus cantou não porque iria sofrer, mas ele cantou porque tinha certeza que ia vencer o sofrimento. Ele cantou não porque ficaria sepultado no sábado, mas porque tinha certeza que ia ressurgir no primeiro dia da semana. Ele cantou não porque seria açoitado, mas ele cantou porque a esperança venceria o medo. Moisés cantou o cântico certo, do lado certo, porque Moisés viu o livramento antes do livramento acontecer. Moisés cantou o cântico certo também do lado certo, porque ele viu a saída aberta quando ninguém conseguia ver. Cantar o cântico certo do lado certo é você crer em Deus antes do milagre acontecer. Cantar o cântico certo do lado certo é você crer que Deus fará o que for o melhor, independente do que as circunstâncias mostram para mim e para você. Isso é cantar o cântico certo do lado certo. Portanto, aquele povo até cantou o cântico certo, mas eles cantaram do lado errado. Aquele povo só disse que viu o poder de Deus depois que o milagre aconteceu. E que tal se nós pedimos a Deus para nos ajudar a ver o milagre antes mesmo dele acontecer? Que tal se pedimos para Deus nos ajudar a ver o invisível? Aquilo que as pessoas comuns não conseguem ver, o crente precisa ter a habilidade de enxergar. Que tal se nós aprendermos a crer no inacreditável? Crer naquilo que as pessoas não conseguem crer. E a receber o impossível. O cristão vencedor é aquele que vê o invisível, crê no inacreditável e recebe o impossível. E é isso que Deus preparou para mim e para você nesse ano. No livro Eventos Finais, na página 72, diz que nós não temos que ficar com medo do futuro, não. Para quê? Para que esse medo? Para que esse estresse todo? Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos tudo o que ele fez por nós no passado até aqui. A menos que eu esqueça todas as lições que ele me ensinou até aqui. A menos que a gente esqueça tudo o que ele fez pelo seu povo. Então eu queria desafiar você. Não precisamos ter medo do futuro, porque Deus já está no futuro. Deus já cuidou de tudo. E que tal se nós olharmos para o passado, mas para lembrar do cuidado de Deus? Que tal se nós dissermos, Senhor, me ajude a olhar mais para cima, olhar menos para mim mesmo, olhar menos para os outros. Me ajude a ver a tua mão estendida sempre. Me ajude a gastar mais tempo com o Senhor, como Moisés gastou. E na quietude do meu quarto, ou no silêncio da manhã, me ajude a gastar tempo com a palavra de Deus na minha mão. É muito bom saber que temos um Deus o forte o suficiente. Não só para nos conduzir, não só para nos livrar, não só para nos guiar, mas forte também para nos carregar se for necessário. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado porque o Senhor um dia nos livrou do cativeiro do pecado. O Senhor nos livrou da condenação da morte eterna. E em Cristo somos livres. E nós estamos nessa caminhada cristã. Por vezes, nós sofremos pela nossa desobediência. E por vezes sofremos também por te obedecer. Nós queremos que o Senhor continue em nós a obra boa que o Senhor já começou. Eu não sei
o que o Senhor vê de precioso em mim. Nós não sabemos o que o Senhor vê de precioso em nós. Mas obrigado porque o teu olhar de amor e misericórdia vê em nós algo de bom, algo de precioso, que vale a pena gastar o teu tempo. Desenvolve em nós a paciência, a dependência, a perseverança, a fé, seja lá o que for. Eu não sei o que os irmãos estão passando, mas o Senhor conhece o dilema, o drama que cada crente aqui enfrenta. Esse ano passamos por muitas experiências, algumas boas, outras não tão boas, outras horríveis. Mas obrigado porque em todo momento o Senhor esteve conosco. Pai Santo, nós queremos dizer ao Senhor, muito obrigado, por sabermos que o Senhor ainda fará muitas maravilhas em nosso meio. Nós queremos que o Senhor continue derramando as tuas bênçãos sobre nossa vida. Que o Senhor venha fazer milagres maravilhosos em nossa casa, em nosso emprego, em nossa saúde. Que possamos concluir 2021 com muitos milagres e muitas bênçãos em nossa casa. E no ano que vem, o Senhor nos dando a permissão de viver 2022. Que o Senhor venha nos dar um ano cheio de bênçãos pela tua graça e infinita misericórdia. Não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos e confiamos em Ti. Nos ajude cada dia a enxergar a tua mão estendida, disposta a nos salvar. Que nossos olhos sempre sejam colocados para cima. Que em Ti confiamos sempre. É o que nós te pedimos, ó Deus. Te agradecemos sempre em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém.